deixa eu começar com uma pergunta bem direta contigo. Esse é o nosso dia 13, né? E a pergunta é a seguinte: a sua presença dentro de casa alivia o peso ou ele aumenta a carga? Porque tem um homem que está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Talvez ele mora na mesma casa, mas não percebe. Ah, está perto, talvez, mas não participa. Ele pode estar presente na mesa, mas talvez ele esteja preso na tela, sabe? Ele está no casamento, mas ele não, ele está evitando conversas. Ele está com os filhos, mas ele não está formando os filhos. Está dentro de casa, mas não assume a função que deveria assumir. E hoje precisamos falar com bastante seriedade sobre este assunto, porque a sua esposa, ela não foi chamada para assumir tudo sozinha, ok? Coloque isso na sua cabeça. A sua esposa, a sua amada esposa, ela não foi chamada para assumir tudo sozinha. Ela pode ser forte e as mulheres são fortes, sim, gente. Eu falo muito que uma mulher, ela é capaz, ela pode até ser paciente em em pedir para o marido, em procurar que o marido resolva, mas quando ela não está vendo as coisas sendo resolvidas, ela não tem problema nenhum em ir lá e resolver, porque mulher gosta de coisas resolvidas. Então, mulher, sim, ela pode ser forte, ela pode ser capaz, ela pode ser sábia, ela pode dar conta de muita coisa, como muitas dão, mas isso não é desculpa para a sua omissão, homem. Hoje é o dia 13 de 21 dias de guerra pela reconstrução masculina e o tema de hoje é: a esposa, ela não foi chamada para assumir tudo sozinha. Então eu quero te falar um pouco primeiro, antes de ir, né, para o conteúdo. Já te peço, como eu sempre te peço, se inscreve nesse canal, certo? Ativa o sininho, que isso é importante para você poder receber os vídeos assim que eles foram postados. Envia, compartilha esse material com mais pessoas, mais homens, beleza? Então vamos direto para o assunto, homens. Quero falar primeiro, desculpa, sobre o falso argumento. Qual é o falso argumento que muitas vezes o homem usa? Muitos homens, quando são confrontados sobre a sua ausência dentro de casa, eles respondem quase automaticamente que, mas eu trabalho, mas eu sou eu que pago as contas, mas eu que sustento a casa. Mas olha, não está faltando comida, mas eu estou ali, eu estou presente. E precisamos ser justos. Trabalhar é importante, sim, gente. Prover é importante. Colocar alimento da mesa é importante. Assumir responsabilidades financeiras é importante. Mas não vamos desprezar isso de forma alguma. Não vamos, em momento nenhum, porque essas coisas são extremamente importantes. A questão é que o problema começa quando o homem ele usa o trabalho como desculpa para fugir das outras dimensões da sua função. Porque esse prover através do trabalho é uma parte, faz parte da função, mas não é só essa dimensão, tem outras. Porque a casa, ela não precisa apenas do seu salário. Sua esposa, ela não precisa apenas das contas pagas. Os filhos não precisam apenas de comida na mesa. A família, ela precisa da sua presença real. Precisa, sabe? Deixa eu desligar um pouco aqui. Precisa da sua escuta, precisa da sua iniciativa, muitas vezes, precisa da sua liderança, precisa do seu serviço, precisa até da sua responsabilidade emocional e espiritual, porque um homem ele pode trabalhar muito e ainda ser ausente. Pode pagar as contas e ainda não participar de casa. Pode estar dentro de casa e ainda deixar tudo sobre os ombros da esposa. Então, a pergunta de hoje não é apenas você trabalha? Que acredito que sim, você trabalha. A pergunta é: você está assumindo a sua parte dentro de casa? Eu quero falar agora sobre a presença física quando ela não é presença funcional. Você vai entender. Existe uma diferença enorme entre estar dentro de casa e cumprir função dentro de casa. Porque presença física é estar no lugar, ok? Presença funcional é participar da responsabilidade.
O homem ele pode estar no sofá e ainda estar ausente. Ele pode estar na mesa e ainda estar distante. Ele pode até estar deitado do lado da esposa e ainda não conversar com ela. Ele pode morar com os filhos e ainda não conhecer o coração deles. Pode frequentar a igreja com a família e ainda não conduzir a família na espiritualidade dentro de casa. E isso precisa ser tratado. Porque muitos homens eles confundem proximidade física com participação real. Mas a esposa ela percebe, os filhos eles vão perceber, o ambiente ele percebe de alguma forma a sua ausência. A casa sente quando o homem apenas ocupa espaço, mas não assume a responsabilidade. E uma das dores mais silenciosas de muitas mulheres é esta: ter um homem dentro de casa, mas se sentir sozinha para dar conta de tudo. Você já viu mulheres assim? Se você é mulher, me conta aqui nos comentários se você já se sentiu assim, não é? Eu quero ouvir vocês. Esse seja das dores mais silenciosas, talvez, de uma mulher, muitas vezes hoje. Ter homem, tá casada, o homem paga as contas, provê para tudo, mas ela se sente sozinha porque ela tem que dar conta de tudo. Entendeu? Vamos brevemente para o próximo ponto, e aqui nesse ponto nós vamos tratar sobre o peso invisível que muitas esposas sustentam. Você, esposa, talvez vai me entender, né? Agora vamos falar de algo muito real, que é justamente esse peso invisível. Existe uma parte da família que não aparece no boleto, muitas das vezes, mas pesa, pesa. Não aparece na foto, mas cansa. Não aparece, talvez, de alguma forma no discurso, mas desgasta de alguma forma. É pensar na rotina, lembrar dos compromissos, perceber quando os filhos não estão bem, administrar o clima emocional da casa, iniciar conversas difíceis, pensar no que falta, resolver problemas, meditar talvez em conflitos, lembrar datas, pensar na escola, pensar na saúde, pensar na vida espiritual, pensar no casamento, pensar em tudo que precisa ser feito antes que vire uma crise. E muitas esposas sustentam tudo isso praticamente sozinhas. Não porque o homem não existe, mas porque ele não percebe. Ele espera ser avisado, ele espera ser lembrado, espera ser empurrado, ele espera que alguém diga exatamente o que ele precisa fazer. E quando isso acontece por muito tempo, ele deixa de ser parceiro maduro dentro do casamento e se torna mais uma responsabilidade para ela administrar. Então, homem, eu quero que você escute com bastante atenção. Se a sua esposa precisa te lembrar de tudo, cobrar tudo, explicar tudo, organizar tudo, iniciar tudo e ainda administrar sua reação quando ela fala, talvez você não esteja liderando. Talvez você esteja pesando demais dentro desse relacionamento. É duro, mas é necessário ser falado. Quero falar agora um pouco sobre a mulher forte. Ela não é desculpa para homem omisso. Aqui precisamos ter cuidado para não distorcer essa mensagem, porque dizer que a esposa não foi chamada para assumir tudo sozinha não significa dizer que a mulher é fraca, não é isso. Não estamos chamando aqui nenhuma mulher de fraca. Não significa dizer que ela é incapaz, não significa dizer que ela não tem sabedoria, não significa diminuir a sua força. Muitas mulheres, muitas mulheres, elas são extremamente fortes, são sábias, são competentes, são resilientes, são espiritualmente, são espiritualmente sensíveis, certo? São espiritualmente sensíveis, são organizadas. Muitas das vezes percebem coisas que o homem ainda não nem enxergou.
Mas capacidade não justifica abandono. Do que eu estou falando? O fato de ela conseguir fazer coisas não significa que ela deveria fazer tudo sozinha. O fato dela ser forte não autoriza a sua omissão. O fato dela suportar muita coisa não significa que você deva acrescentar ainda mais o peso sobre ela. Homem, mulher forte não é desculpa para um homem omisso. E este ponto ele precisa ser tocado, por mais que ele seja forte, porque Deus ele não te chamou para ser mais uma carga dentro de casa. Ele chamou você para assumir responsabilidades com amor, presença e maturidade, sabe? Aí, brevemente, falemos um pouco sobre liderança bíblica e como liderança bíblica não é mandar nela. Precisamos corrigir essa outra distorção, porque quando falamos que homem precisa assumir função, alguns pensam da seguinte forma: então o homem precisa mandar em tudo. Não, não funciona assim. Isso é uma ditadura. Liderança bíblica não é mandar nela. Não é controlar, não é humilhar, não é sufocar, não é agir como se a esposa fosse uma subordinada, sem voz. Liderança bíblica é assumir a sua parte com ela. É servir, é tomar iniciativa, é proteger, é ouvir, é decidir com temor de Deus, é criar segurança para que ela possa falar sem medo. É reconhecer quando falhou, é pedir perdão quando erra, é aliviar o peso e não aumentar a carga. Liderança do homem cristão precisa ter o padrão de Cristo. Nós falamos tanto aqui dentro do Sebidianos. Quando falamos de Cristo, Cristo não lidera esmagando. Ele lidera servindo, ele tem toda a autoridade, mas ele se entrega. Ele confronta, e a gente falou, mas ele não humilha. Ele conduz, mas ele não manipula. Ele ama com verdade, responsabilidade e sacrifício. Então, homem, se a sua liderança torna a casa mais pesada, mais tensa, mais silenciosa, mais insegura, ela precisa ser examinada. Porque a liderança bíblica deve produzir direção, serviço e segurança. E aí vamos falar brevemente, vamos tornar isto prático, porque onde muitos homens precisam assumir melhor a sua parte. Vamos entender. Eu acho que acredito em algumas áreas. Uma seria na área espiritual da casa. Não estou dizendo que você precisa transformar toda noite em uma pregação, mas você precisa ser referência de busca por Deus. Você precisa orar, você precisa se arrepender, você precisa abrir a Bíblia, você precisa mostrar que Deus não é assunto secundário. Talvez você comece com algo simples. Vamos orar antes de dormir, sim, simples, mas precisa ser real. Uma outra área tem que ser na educação dos filhos. Seus filhos precisam mais do que a sua renda. Eles precisam da sua presença, da sua correção, da sua instrução, precisam da sua escuta, precisam saber que o pai está atento. Se você não participa da formação dos seus filhos, outros ambientes vão formar o seu filho. Uma outra área talvez seja conversas difíceis. Muitos homens fogem de conversas sérias. Quando o assunto esquenta, eles se calam, eles explodem ou somem às vezes. Mas casamento não amadurece sem conversa. Família não se organiza sem diálogo. Conflito não tratado não desaparece, ele simplesmente se acumula. Então, cuidado com isso. Uma outra área seja talvez a área das finanças. Não fuja dos números, homem. Não deixe tudo nas mãos dela porque você não quer lidar com a realidade. Sente, veja quanto entra, veja quanto sai, veja o que precisa cortar, veja o que precisa planejar. Finanças não tratadas viram um peso emocional dentro de casa que pode levar a uma destruição. E outra coisa talvez seja um ambiente emocional, onde o homem precisa assumir a sua função. A sua presença muda o clima da casa, entenda isso, homem. A pergunta é:
Para melhor ou para pior? Quando você chega, a casa respira ou ela se tensiona? Sua esposa, ela consegue falar ou precisa medir as palavras com você? Seus filhos se aproximam ou se escondem de você? A forma como você fala, como você entra, reage e escuta faz parte da sua função. Então, bastante atenção nisso. Ah, vamos entrar em outra área bastante prática também. E eu quero falar com vocês de como corrigir esse tipo de coisas na prática, tá? Não adianta terminar este vídeo dizendo, é verdade o que estamos falando aqui. É preciso agir, é preciso fazer as coisas. Então, vou te dar 5 passos para você fazer e tomar atitudes para ontem, tá certo? Primeiro, reconheça sem se defender. Pare de justificar tudo com, mas eu trabalho, mas eu estou cansado, mas ela também erra, mas ninguém vê o que eu faço. Talvez tudo isso tenha algum ponto de verdade, mas hoje a pergunta é outra, homem. O que você precisa assumir melhor? O que você precisa fazer de melhor? Segundo passo, você precisa pergunte com humildade. Você precisa perguntar. Se você é casado, pergunte à sua esposa. Existe alguma responsabilidade, minha querida, existe alguma responsabilidade que, que ficou demais sobre você e que eu preciso assumir melhor? Faça mais vezes essas perguntas, do jeito certo. Não pergunte para discutir, não pergunte para se defender de alguma forma, não pergunte para provar que ela está exagerando. Pergunte para ouvir. E quando ela responder, escute. Não interrompa, não corrija cada detalhe, não transforme a dor dela num tribunal. Apenas escute com atenção. Terceiro, escolha uma responsabilidade, homem. Não tente mudar tudo de um dia para o outro. Escolha uma responsabilidade concreta, uma. Pode ser na rotina dos filhos, pode ser a conversa semanal com sua esposa, pode ser na organização das finanças, pode ser orar com a família, pode ser desligar o celular em determinado horário, pode ser assumir uma pendência doméstica, uma responsabilidade concreta. Escolha uma responsabilidade. E quarto, peça perdão se for necessário. Homem maduro não tem medo de pedir perdão. Diga com toda clareza: eu percebo que deixei isso demais sobre você. Eu percebo que estive presente fisicamente, mas ausente em outras áreas. Eu quero corrigir isso. E depois não estrague o pedido de perdão com uma explicação infinita. Peça perdão e mude na prática. E número 5, sustente isso com constância. Uma atitude isolada pode emocionar e causar, né, uma emoção por aí, mas constância ela reconstrói confiança. Se você ficou anos ausentes em alguma área, não espere que uma atitude resolva tudo no mesmo dia. Continue, sirva, pergunte, assuma, participe, esteja presente de verdade, certo? E aí que é onde entra novamente a importância do ambiente, homem. Porque sozinho, como sempre falamos, o homem sempre encontra uma desculpa para continuar adiando qualquer coisa. Depois eu vejo, depois eu faço, estou cansado, não é tão grave assim, isso não sempre foi assim, mas o ambiente certo num ambiente certo, outros homens vão fazer perguntas melhores, como: você ouviu sua esposa? Você assumiu a sua parte? Você pediu perdão? Você começou de verdade? Sua presença está aliviando ou pesando? É por isso que o Manada Clube existe. Não é só um grupo, é um ambiente de formação, um ambiente, um lugar para homens que querem viver identidade, função e postura de forma prática. Não homens que falam bonito sobre liderança, homens que aprendem a servir melhor, na verdade, homens que assumem responsabilidade e amadurecem diante de Deus. É para isso, Manada Clube. Então, brevemente, eu vou te dar as tarefas práticas para hoje, né? Ah, então, você pega seu papel, sua caneta e responda com sinceridade as próximas perguntas. Número 1, que responsabilidade ficou demais sobre sua esposa? Número 2, onde estou fisicamente presente, mas funcionalmente ausente? Número 3, o que ela precisa parar de me lembrar?
Número 4, que atitude prática vou assumir hoje? E número 5, preciso pedir perdão por alguma coisa? Se você for casado, faça esta pergunta com muita humildade, essa última aqui. Existe alguma responsabilidade que ficou demais sobre você que eu preciso assumir melhor? E depois, apenas escute, tá bom? Então, homem, a sua esposa, lembre-se mais uma vez, a sua esposa, ela não foi chamada para assumir tudo sozinha. Não use o trabalho como escudo para fugir da presença. Não use cansaço como desculpa para viver desligado das coisas. Não use a força dela como licença para sua omissão. Não use o eu sou assim mesmo para fugir da maturidade. A sua casa, ela não precisa apenas de um homem que paga contas, homem. Ela precisa de um homem que assume função, que serve, que escuta, que participa, que protege, que ora. Um homem que pede perdão, um homem que toma iniciativa. Um homem que alivia o peso em vez de aumentar a carga. Então, hoje foi o dia 13 de 21 dias de guerra pela reconstrução masculina. Amanhã nós vamos falar sobre a semana. Na verdade, amanhã a gente fecha a semana da função e temos um desafio prático amanhã para essa última semana. Se este vídeo de alguma forma falou contigo, se esse vídeo tocou no seu coração, se este vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, compartilha com mais homens, tá certo? E lembre-se mais uma vez, eu sou Christian Sibidiano e aqui a masculinidade é medida com a régua de Cristo. Até mais.